Bom, vamos lá, mais um desafio, né? Sinto-me completamente desafiada. Vou gravar um vídeo hoje pra minha amiga Sabrina Pereira, que foi a primeira que comentou aí o vídeo passado. E como eu tinha lançado o desafio de que. O alto desafio de que quem comentasse lá eu ia fazer um vídeo. No comentário da Sá, ela fala pra mim, ela me lembra de uma analogia que eu usava várias vezes nas minhas conversas com ela e acho que com outras pessoas também. Sobre a analogia da máscara de oxigênio do avião. Eu não sei se você já escutou essa história, mas foi muito marcante o período que eu e a Sá convivemos e o quanto a gente falava sobre esse assunto. Então eu vou, em sua homenagem, Sá, contar essa história aqui, porque assim como me ajudou a entender muita coisa, toda vez que eu me pegava fazendo alguma coisa diferente do aprendizado, daquela analogia, eu me consertava. E toda vez que eu pegava alguma amiga, que eu tinha um pouquinho mais de liberdade fazendo também alguma coisa que tinha a ver com aquela analogia, logo eu metia essa analogia pra dentro. Então lá vai. Na verdade, eu aprendi na prática e depois veio a analogia, mas a dor é exatamente a mesma. Quando eu era mais nova, quando nasceu o Léo e o Lucas, eles nasceram em Campinas e eu viajava muito pra Brasília visitar minha família e tal, tava sempre pegando avião. E toda vez que eu entrava no avião com o bebezinho, as aeromoças falavam, né, pra todo mundo que se tivesse alguma emergência, alguma turbulência, era primeiro pra gente colocar a máscara na gente e depois a gente ajudar se tivesse acompanhado de alguém que não fosse capaz, né? Uma criança, um bebê, um idoso, enfim. E aquilo ali sempre mexeu muito comigo, porque eu falava, como assim? Eu vou botar a máscara primeiro em mim e vou deixar o meu filho desprotegido? Vou botar primeiro nele. Aquele sentimento era o que vinha no meu coração. E parece que eles sabem, assim, o quanto isso é forte dentro da gente, né? Porque ela falava 2 vezes a mesma coisa. Em caso de emergência, em caso de despressurização, coloca primeiro a máscara em você e depois ajuda alguém que tiver com você. E aí depois eu fui entender tudo aquilo, né? Analogia pra vida, né? Que a vida é como se fosse um grande avião caindo. Nossos problemas, nossas questões são como se fosse um grande avião caindo. E as máscaras, elas, elas descem e a gente primeiro tem que colocar a máscara na gente e depois ajudar se tiver alguém com dificuldade, né? Porque se acontecer realmente uma despressurização dentro do avião, dentro da vida, dentro de um problema, a gente precisa primeiro se proteger para depois ajudar o outro. Se por acaso você escolher ajudar o outro primeiro, você corre o risco de morrer e o outro vai estar desprotegido, dependendo de você. Então morre você, morre o outro. E aí eu aprendi muito, muito, muito mesmo, sobre cuidar primeiro de mim, depois cuidar das pessoas que estão à minha volta. Claro que com os filhos a gente tem uma responsabilidade diferente, mas
as outras pessoas, os amigos, os familiares, até mesmo os meus pais, eu precisei aprender primeiro a cuidar de mim e dentro da minha capacidade, depois cuidar dos outros. E eu dividi essa sabedoria na hora que eu consegui entender de fato essa sabedoria, consegui aplicar, consegui levar para a vida. Eu comecei, de certa forma, a transbordar. E acho que toda vez que eu repetia para alguém isso, eu repetia para mim mesma. Eu precisava sempre me lembrar, sempre ouvir, e a forma de eu me lembrar daquele ensinamento era ensinando outras pessoas que às vezes passavam pelo mesmo problema de às vezes esquecer de si mesmo para poder ajudar outras pessoas, se negligenciar para ajudar outras pessoas. Há uma beleza muito grande nisso, no ajudar outras pessoas, mas a gente tem que saber também a hora de ajudar. A gente tem que saber onde nós estamos por dentro antes de ajudar, porque os problemas emocionais e de qualquer ordem, financeiros e todos, não deixam de ser problema porque não é seu, né? Então às vezes a gente precisa se abster de estar dando a mão pro outro em prol de cuidar de si mesmo. E depois que a gente estiver forte e lúcido e consciente, a gente vê quem a gente pode ajudar e de que forma. E aí ficou essa lição naquela época para mim, para Sá, que declarou que aprendeu muito com isso, aprendeu sobre verdade, foi uma luz no caminho. Então, assim, fiquei feliz de saber que um dia uma analogia que me ajudou e eu passei pra frente e ajudou outra pessoa. Então eu deixo aí essa mensagem de que a gente esteja sempre cuidando primeiro da gente, colocando primeiro a máscara na gente. E aí sim a gente vai lá e ajuda o outro. E agradeço a Sá por ter me lembrado dessa história. Agradeço pela oportunidade e a humildade dela de ter aprendido comigo. E dizer também assim que sempre que eu tô ensinando, eu tô aprendendo. Muitas vezes o que a gente fala para se ouvir, para se conscientizar também, e que tudo é um processo. Então, a gente tá aqui para dar a mão uns pros outros e caminhar junto. Sá, muito obrigada, que Deus te abençoe, muita força, muita fé no seu caminho. E é nóis. Beijo.